No nosso programa de hoje falaremos sobre saúde espiritual. E o que é a saúde espiritual? É a mente sã e sábia. Mente sã e sábia é sinônimo de uma vida feliz. E o que é essa vida feliz? Vida feliz é você melhorar o aspecto interno no seu dia a dia e significa que você vai ter essa vitória espiritual. Por quê? Isso inclui pensamentos, valores, conceitos, a capacidade que você tem intelectual, que reflete também na espiritual. E hoje a gente está com a Cristina Cairo. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Fernanda. Estamos aqui para colocar mais informação. Vamos lá. A Cristina é professora e escritora, formada em Educação Física, bacharel em Psicologia pela FMU, tem várias especializações em Medicina Chinesa, estuda Filosofia Oriental desde os 13 anos. Ela ainda é jovem, então quer dizer, você estuda desde criança, né? Obrigada. É formada em Parapsicologia pela MORC e fez cursos de programação neurolinguística. Além disso, é autora dos livros Linguagem do Corpo, volumes 1, 2 e 3, Acabe com a Obesidade, A Lei da Afinidade, A Cura pela Meditação e o mais recente, o seu lançamento, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, que é O Poder dos Gatos na Cura das Doenças. Em DVD, Linguagem do Corpo e Leis Universais. Ufa, quanta coisa, hein? 12 minutos vai ser pouco tempo pra gente falar de tanta coisa bacana, né? E enriquecedora, né, Cristina? Legal. Vamos lá, então, o que é a linguagem do corpo, Cristina? Muita gente pensa que a linguagem do corpo, ao ouvir, que são gestos, né? Mas a linguagem do corpo que eu prego, que eu ensino, é uma linguagem milenar, que ela veio da astrologia antiga, do Egito antigo, de mais de 11 mil anos. Todos os anos eu viajo para o Egito, levando grupos de expedições. E lá a gente fica lendo os hieróglifos, fazendo estudos, meditação. E a linguagem do corpo é uma geometria sagrada. Não tem nada a ver com misticismo. Cada parte do corpo da gente tem uma ligação com a psique, tem uma ligação com o cosmo. Então, quando a gente fala de saúde espiritual, saúde emocional, saúde psicológica e saúde física, na verdade são só corpos que vão chegando até o corpo físico e do físico para os corpos mais sutis. Se a gente não está bem, se eu estou triste com alguma coisa, tudo bem, eu terei pequenas doençazinhas. Se de repente eu carrego uma tristeza por muitos meses, por muitos anos, certas doenças que representam a tristeza vão começar a se desenvolver no corpo, como por exemplo, problemas pulmonares. Todas as pessoas que têm problemas pulmonares têm a ver com tristeza no relacionamento amoroso. São pessoas muito críticas, são pessoas que são muito perfeccionistas no sentido de querer que o cônjuge seja perfeito. Mas é claro, trouxe da infância um modelo de desarmonia. Então não consegue levar para frente felicidade no relacionamento. Quando a gente vê crianças com bronquite e asma, a gente já sabe que são os pais que não se entendem. São os pais que não respiram o mesmo ar. Porque pelos antigos egípcios e até pelos antigos chineses, o pulmão direito representa a mamãe e o pulmão esquerdo representa o papai. Quando os pulmões estão doentes nas crianças, eu já sei que este frutinho, né, já está recebendo influências eletromagnéticas e espirituais dos pais. Para a gente provar tudo isso, a gente se estende para a física quântica. Então a gente tira do misticismo isso e começa a provar que não existe tempo, espaço e distância entre nós, mas sim uma catalisação de minerais, de energias eletromagnéticas. E as crianças catalisam todas as tristezas ou insatisfações, raiva, mágoa da mãe até 7 anos e meio. E de 8 anos até 14 e meio, o pai não tá legal. Se a criança não tá bem, nem na escola, tá doente, qualquer outra doença, chama o pai. Nós queremos tratar a raiz, né? Então as doenças, elas têm um fundo do caráter da pessoa, já tem a parte emocional e tem muito da crença. Nós somos incríveis, nós somos seres mutantes e nosso pensamento é capaz de elevar nossas vibrações, eliminar infecções, acalmar nossa respiração, o batimento cardíaco e diminuir a pressão que estava muito alta. Como nós podemos curar qualquer doença, como também o estado emocional ruim, muito constante, começa a dar toxinas no organismo, ao ponto de nunca conseguir curar doença nenhuma. Desculpa falar mais um pouquinho. Tem uma glândula no centro da nossa cabeça chamada hipotálamo.
E essa glândula, ela produz materiais químicos cada vez que nós temos emoções, pensamentos e emoções. E gera enzimas, gera toxinas que joga para as células. A partir daí, quando você tem raiva há muito tempo, uma pessoa raivosa vive com espinhas no rosto. Ah, mas eu não tenho espinhas no rosto, mas eu sou uma pessoa raivosa. Tem dores na lombar, tem dores de cabeça, tem febre, infecções e tudo que é it. Tudo que é doença que termina com it é infecção, inflamação e que deriva de raiva. Só que a pessoa está tão acostumada com aquela raiva que ela acha que não é raiva. Ela acha que é a personalidade dela que ela é daquele jeito, que ela é forte na personalidade. Ela tem que sentir paz. Paz cura qualquer doença. Paz com alegria. Não adianta ficar sereno ou ser a melhor pessoa do mundo, caridosa, honesta, se ela é triste. Porque a tristeza não é de Deus, né? Eu não tenho religião porque eu acredito no único Deus maravilhoso, respeito todas as crenças, mas eu gosto de mostrar que a felicidade é o que é o certo, a saúde é o que é o certo, tá? Então eu sempre vou pregar essa coisa de brincar como criança. Legal, e isso é muito interessante e curioso também. E a gente vai continuar a falar sobre isso, sobre as doenças, no próximo bloco. Cristina, com relação às doenças, onde elas estão? Como que a gente pode lidar com elas? A gente evita? A gente se adapta? A gente acaba? Como é que funciona? Fê, imagina um iceberg agora, tá? Eu sempre faço isso para poder dar aula para os alunos, aquela coisa. Aquela pontinha lá de cima do iceberg significa assim, representa 5% da nossa consciência. Aquela profundidade toda é representação do nosso inconsciente, do subconsciente. Nós não temos acesso ao nosso inconsciente a não ser que faça terapia, a não ser que faça hipnose, regressão, meditação. Por quê? Porque vivemos com os 5% achando que sabemos tudo. E, no entanto, sempre que a gente quer fazer uma mudança, sempre que a gente quer dizer não, ou a gente mudar de emprego, ou sair de uma relação, vem os medos. E os medos estão no inconsciente. Quando a gente não consegue sair dos problemas, porque a gente não descobriu quem é a gente, o que a gente quer verdadeiramente da vida, vêm as doenças para nos tirar do problema ou para atrair de volta quem tinha saído da sua vida. Então, inconscientemente, todas as doenças, sem exceção, né, são feitas pelo inconsciente, atraindo situações para que a gente consiga se movimentar na vida. Quanta gente fica com gripe, né? A gripe, que você tinha comentado comigo sobre a gripe, ela só acontece em pessoas que elas estão tão sobrecarregadas ou de pensamentos ou de trabalho e elas não conseguem ter seu tempo para os seus prazeres pessoais. E elas acabam tendo gripe para sair daquilo às custas de uma dor, de um mal-estar. Pelo menos elas conseguem ganhar o dia de trabalho. Descansar em casa. Descansar, fazer mudanças na vida, na cama, pensando, né? Ou até conseguir carinho das pessoas. Muitas doenças começam quando a pessoa é criancinha, quando a criança ainda ela ficou doente, aí ela não precisou ir na escola. Um exemplo. Então ela faltou na escolinha aquele dia, porque ela estava mal. E a vovó, ela vem lá de longe trazer um presente. Mamãe e papai ficam preocupados, aquela coisa. Vale a pena ficar doente, o inconsciente fala. Então, no futuro, quando a pessoa ela fica assim num beco sem saída na vida, que ela não consegue, ela não sabe nem como lidar com o problema, então ela cai de cama por alguma razão. Aquela doença vai favorecer que ela seja perdoada de alguma coisa, ou alguma pessoa que se afastou volte, que é o caso do derrame cerebral, o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer. Atrai de volta pessoas, né? Fica sob controle o tempo todo das pessoas e é inconsciente. Porque por detrás de todas as doenças existe a história de vida, o caráter da pessoa, ela não percebe. A cultura, a igreja, a mídia coloca um padrão nas pessoas sem que elas percebam que a impressão digital delas é outra. Que é onde eu indico fazer um mapa astrológico, que muita gente acha que é místico. E o mapa astrológico, ele é respeitadíssimo na Alemanha. E a gente sabe que quanto mais culta é uma pessoa, mais ela busca o mapa astrológico. Quanto menos culta, ela vai achando que é coisa do demo.
porque é muito complicado de entender, é muito estudo, precisa de um QI muito grande. Agora, se o astrólogo ele começa a jogar carta, ele não é astrólogo. Astrólogo precisa estudar muito, cálculos matemáticos, que mostra tudo sobre você, sobre seu filho, sobre seu marido, por que você nasceu naquela barriga, por que você tem aquela família. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E a gente aprende a reorganizar a vida, que é onde as doenças começam a desaparecer. Porque a doença ela só serve para estancar um problema ou provocar alguém, né? Mesmo uma pessoa que ela mora sozinha, que ela não depende de ninguém, quando ela fica doente, ou ela coloca no Face, ou ela cruza com algum amigo, amiga, e ela fala que ela está doente. Ou um ex-marido, por exemplo, que deixou a criança com a mãe, né? Foi embora e deixou lá, e ela diz que está doente, a própria criança acaba se recolhendo, se anulando, para não sobrecarregar a mãe. E ela fica aliviada de pesos que poderiam estar jogando nela. Tem centenas de casos. Então, toda doença tem cura sim. E a hereditária, por exemplo, é só a repetição do padrão mental e comportamental da pessoa da família. Se você tem o mesmo estilo de pensamento, desenvolverá aquela mesma doença. Então, por exemplo, quando a gente fala diabetes hereditária, né? Tá. Ou a alergia hereditária, ou dor de enxaqueca hereditária. O que isso quer dizer? Tudo que a medicina convencional não sabe explicar, que chega no limite dos estudos, eles jogam para o hereditário. E se for estudar a genética, vai encontrar. Porque nós temos todas as doenças no gene. Se você pegar, estudar a sua genética, que nem a Angelina Jolie estudou, e ela retirou os seios e o útero antes de ter a doença. Só que se ela entendesse um pouco da metafísica da saúde, ela não precisaria temer a genética, não precisaria tirar nada do corpo dela, mas sim tirar a causa. Tirar o estado comportamental igual da família. Ah, mas como é que eu vou saber? Descobrindo quem é ela. O eu verdadeiro da gente nem sempre aparece durante a vida, porque nós somos esmagados pela educação, nós somos esmagados pelos medos, pela faculdade, pela escola, pela mídia. Então a cultura esmaga o verdadeiro eu. Quando você começa a ser você mesmo, você perde amigos. Família começa a falar, nossa, você não era assim. Aí, se você não tem mais medo, porque aí a tua autoestima tá legal, você tem respeito e amor, e as pessoas ou se acostumam com você ou elas se afastam. E esse é o grande medo. O inconsciente tem medo de você fazer mudanças, ser uma pessoa mais dona de você, porque pode perder pessoas. Nossa, que lição, hein? Que aula, gente, eu tô babando aqui. Mas eu não tenho medo de dizer que foi um prazer. Que bom estar contigo hoje e a gente vai continuar nas próximas semanas. Obrigada. Esperamos você e você também. Até lá. Até lá.